Em Roma, o pai mais respeitado era o pai adotivo. Tanto é que em Roma, a criança só era considerada filha legítima de um homem quando ele a adotava, mesmo que ele fosse o pai biológico. Quando a criança nascia, tinha uma cerimônia do pater famílias, que eles pegavam o bebê e colocavam no chão. E o pai entrava na sala, e se ele pegasse a criança no colo e a adotasse, aí naquele momento a criança era filha daquele homem. Se ele não adotasse e ninguém dos adultos fizessem isso, ela era uma criança que podia ser escrava ou qualquer coisa. Então todo mundo precisava ser adotado. Por isso que Paulo, escrevendo para uma audiência romana, pagã, Paulo fala, nós somos filhos adotivos, aceitamos a adoção de Deus por Jesus Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo para uma audiência romana, pagã, Caraca, então Paulo estava escrevendo para uma audiência romana, pagã, né? Rapaz, então os romanos, presta atenção nisso que o Rodrigo Silva falou, tá? Os romanos que eram a audiência de Paulo e que estavam sendo adotados, segundo o Rodrigo Silva, pelo próprio Deus, por Jesus. Então, com a destruição dos judeus, os romanos, os pagãos foram adotados. Tá. A igreja católica, na verdade, ela é uma igreja romana. É o quê? Né? Quem começa a igreja católica, na verdade, é a família Vespasiana, tanto que a própria descendente deles é a Flávia Domitila, a família Vespasiana e Flávia Domitila começam a igreja católica. Você já reparou que todos eles sabem da origem romana, da origem flaviana dos evangelhos? Todos eles. Do pastor ao ex-satanista, né? Todo mundo sabe disso. É só vocês prestarem atenção na fala de todos que a gente está mostrando aqui, tá? Lembrando que todos esses compilados aqui é do canal Ave Roma do Scania, tá? Do canal Ave Roma. Então prestem atenção em tudo isso que a gente está mostrando aqui para vocês. Todos os historiadores, todos os pesquisadores chegando ao mesmo caminho. Qual o caminho? Os textos são romanos e para romanos. A gente pega essa ressignificação dos símbolos, né, as iniciais de Cristo, né, que as pessoas chamam de PX, que o Cristo é a palavra grega para o ungido. Então, os imperadores tinham esse título. Caraca! Até o padre, né? Até o padre, né? Lembrando aí que os imperadores eram ungidos, né? Complica, hein? Você certamente já ouviu, inclusive, porque eu já falei disso aqui no programa Evidências várias vezes, que o evangelho bíblico, é a boa nova de Deus para os homens. E de fato, a palavra evangelho vem do grego euangelion, que quer dizer exatamente isto, uma boa nova, uma boa notícia, uma boa proclamação. Agora, o que pouca gente sabe ou se lembra é que, embora a palavra evangelho hoje seja automaticamente conectada à teologia cristã, ela pertence a um ambiente bem anterior ao cristianismo. Como? A palavra evangelho já era usada em Roma para descrever tecnicamente uma boa notícia que aconteceu de verdade. Essa antiga inscrição que você vê agora em seu vídeo foi encontrada em Priene, na atual Turquia. Ela foi datada do ano 9 a.C. e descrevia o nascimento de Augusto César como sendo a grande boa nova da humanidade. No local onde você tem as igrejas do Apocalipse, onde você tem tudo, existe o culto a uma figura que nasceu de acordo com a vontade de uma divindade e que vai ser o salvador do mundo e que vai pregar o evangelho. De quem que eu tô falando? Jesus. Não é isso? Não é óbvio? Não é? Alguém tem dúvida disso? Não? Então, mas eu não tô falando de Jesus, eu tô falando de Augusto, imperador romano, tá? Falando de Augusto, imperador romano, tá? Galera, esse artefato arqueológico eu mostrei para os cristãos ali que fala do imperador Augusto, né? Sendo o salvador do mundo, nascendo da suprema virtude, né? Onde o evangelho de Augusto seria pregado, né? E ele sendo um deus. Esse evangelho é o mesmo mostrado aqui pelo Rodrigo Silva, tá? É o mesmo mostrado aqui pelo Rodrigo Silva. Por isso que eu tô mostrando aqui na sequência para vocês, tá bom? O evangelho de Lucas é o que mais elogia o exército romano. É o quê? Fazendo, de forma direta ou indireta, críticas aos oficiais de Herodes. Uma clara demarcação aí de uma espécie de um antijudaísmo
dentro do Evangelho de Lucas. Em Antijudaísmo? Caraca! E elogia o exército Atos romano. 10, onde Reparem, é o exército romano, né? São os romanos sendo exaltados e os judeus sendo humilhados. É sempre assim nos evangelhos, tá? de novo temos um oficial romano conversando agora não com Jesus, mas com um sucessor de Jesus, no caso Pedro. O Jesus aí pró-Roma é o Jesus de Lucas, é o Jesus de Mateus. Estou dando uma ênfase ao Evangelho de Lucas, porque o Lucas que traz um maior número de referências positivas aos oficiais, aos soldados, o exército romano. Mas respeita, né? Respeita. Então reparem nas palavras-chave, né, galera? Olha só, Jesus pró-Roma, nos evangelhos, né, de Lucas, de Mateus, em Atos. Cara, é uma parada que é óbvia, galera. É óbvia. Todo o Novo Testamento é pró-Roma. É pró-Roma. Até Apocalipse é pró-Roma. A galera não entende isso. E é anti-judaico. O Novo Testamento é anti-judaico. É isso que a gente fala pra vocês. Todos eles sabem disso. Pastores, historiadores, teólogos, todo mundo sabe disso. Isso é óbvio, é autoevidente. Vamos continuar vendo aqui, ó. Vocês sabiam, e eu acho que tem gente aí que sabe, mas vocês sabiam que na época de Paulo, quando ele escreveu 1º e 2º Coríntios, Corinto não era uma cidade grega? É o quê? Como? Vocês sabiam disso? Ah. Corinto era basicamente uma colônia militar romana. É o quê? Na verdade, esses caras seriam militares aposentados pelo Império. Uma colônia militar. Então, Corinto foi dividida, as suas propriedades, seus terrenos, foi dividida para soldados aposentados. Caralho. Galera, reparem, todos eles sabem que o contexto é romano, tudo é romano. Reparem muito bem nisso, tá? Reparem nisso. Tudo é romano. Não parou por aqui. Só prestem atenção, são os próprios historiadores, os próprios pastores, os próprios teólogos afirmando isso, que a gente fala sempre para vocês. Só prestem atenção. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse 1, verso 20. Curiosamente, essa moeda que você vê em seu vídeo estava em circulação nos dias de João. E ela mostra no verso um filho do imperador Domiciano deificado no céu, brincando com 7 estrelas. Seria coincidência a imagem? Não sei. É difícil afirmar. O fato é que o Espírito Santo partia do conhecido para o desconhecido para tornar a mensagem inteligível a João e a todos os seus leitores. Então notem, galera, o filho do imperador, né, deificado com 7 estrelas. Rapaz, respeitem. Realmente criou toda essa ideia do Novo Testamento, muitos textos, e até próprio Paulo foi Joséfos Flávios junto com Titus. Eles não tinham como vencer ou destruir o povo judeu. É o fato que o único povo que conseguiu rebeliar e causar tanto dano para Roma foi o povo judeu. Eles falaram assim, tá, se a gente não consegue destruir o povo judeu, vamos destruir a ideia deles que vai vir um rei da casa de David que vai destruir o Edom. Vamos destruir essa ideia. Vamos acabar com essa ideia. E criarem uma figura fictícia. Então reparem que até os judeus, né, eles sabem que Jesus é uma criação para poder destruir o povo deles, né? Até os judeus sabem disso, cara. A presidência da igreja, a sede da igreja está em Roma, segundo Inácio. Nós temos Irineu falando dos cristãos que estão no Palácio de César. Como? Nós temos o Paulo em Filipenses dizendo que está
mandando saudações de dentro do Palácio de César, dizendo que está sendo conhecido o evangelho dentro da guarda pretoriana. E nós temos também o próprio autor de Hebreus, que também, segundo os historiadores, seria uma das cartas mais antigas do Novo Testamento. De fato, temos autores que são italianos, autores que são romanos, autores que são romanos. Respeita, né? Então quer dizer que lá em Filipenses, Paulo está dentro do Palácio de César mandando um abraço, né? Lá pros de Filipe. E você tem que os autores de Hebreus, né? Ele está na Itália, está se localizando na Itália. Você vê que o prólogo de Inácio aos Romanos está identificando Roma como a sede do cristianismo. Então, os autores, eles falam numa língua romana, né? Um povo romano e dentro também de uma identificação do cristianismo como sendo romano, né? Galera, esse aqui é um PhD em História norte-americano chamado Richard Carey, tá? E olha a pergunta que ele vai responder, né? Foi perguntado se Jesus era pró-Roma, né? E olha o que ele responde. So, what do you see about that? The Jesus about is kind of a pro-Rome. Yeah, definitely the character of Jesus is pro-Rome. And I think that comes... Caralho, ó, eu fui perguntado se Jesus era um personagem romano, né? Pró-Roma, né? Aí ele falou, definitivamente o personagem Jesus é pró-Roma. Definitivamente Jesus é pró-Roma. Paul, I have an article on my blog. Ó, esse canal Ave Roma é desse cara aqui, tá? Um dos maiores especialistas de Novo Testamento, por isso que ele tava ali na bancada com a gente, tá? Que é o Scania. E até ele fica surpreso, né, com a declaração do PhD norte-americano Richard Carey ao declarar que o personagem Jesus é pró-Roma, né? You said it comes from Paul too, you said? Yes. Você pode repetir, né, dizer isso novamente? Yeah, so definitely the character of Jesus is pro-Rome. And I think that comes from Paul. Definitivamente Jesus é pro-Roma. Definitivamente Jesus é pro-Roma. Esse aqui é nosso amigo Pedrão, né? Que ele traduziu pra gente. Não tem como, definitivamente Jesus é pró-Roma. Então, ler um texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, ler o texto de Marcos, destituído, esvaziado do contexto imperial romano, é você ler e não entender. Eita! Como é que é, meu corego? Respeita, né? Então, se você destituir do contexto imperial romano, você vai ler e não vai entender. É o que a gente fala para vocês. O texto do Novo Testamento, ele é embebido, né, dentro do contexto imperial romano. É isso, galera. O texto é romano, não tem como escapar disso, não é judaico. Jesus falou que quando víssemos Jerusalém cercada de exércitos, nós deveríamos fugir e nem voltar para pegar nada. Vamos aproveitar que eles se afastaram e vamos fugir. Sabe o que aconteceu de acordo com a história? Pouco tempo depois, o exército romano voltou, dessa vez sob o comando do general Tito, e aqueles que tinham fugido de Jerusalém, nesse meio tempo que o exército se afastou, livraram sua própria vida e da sua família. E os que ficaram ali acabaram perecendo. Ou seja, Jesus estava trazendo uma narrativa da guerra, da destruição do templo de 70, tá, galera? Por isso até que os textos dos evangelhos são datados de 70 em diante, tá? E muitos do Novo Testamento também, por causa que tá Paulo ali declarando, né, que ele conhecia a destruição do templo, o fim dos judeus, etc. Porque o reino de Deus já existia. Galera, isso aqui que ele vai falar é muito importante, tá? Porque uma das coisas mais faladas sobre Jesus, um dos temas centrais sobre Jesus é esse tal do reino de Deus, tá? Então vamos ver o que seria o reino de Deus aqui. Vou até voltar. Prestem atenção no que o Chivitarese vai falar aqui, ó. Porque o reino de Deus já existia. Os imperadores são divinizados. Senão nem sobrevivem no carro. Percebe? Constrói-se uma aura
em torno deles. Então, o reino de Deus já existe. Anualmente, todos os indivíduos dentro do império deveriam prestar culto a deusa Roma e ao busto ou estátua do imperador. Entenderam, né? Entenderam, né? O reino de Deus já era romano. E quando Jesus fala que o reino de Deus estava próximo, que ele iria vir, isso significa o reino romano, que iria tomar a região ali da Judéia, Jerusalém, né? Galiléia, etc. É nesse sentido, tá bom? Quando Paulo lança esse conceito de parousia, ele está pensando numa dimensão política. Ele está pensando no processo de construção, de mitificação desse Jesus, em transformar Jesus em mais um homem, um filho de Deus, ou um próprio Deus, como é o caso dos imperadores. Eu trouxe a moeda para vocês, na aula passada, algumas moedas, onde está aparecido lá, filho de Deus. De Augusto em diante, Augusto, a família imperial romana se apresenta como filhos, semideuses, deuses, há um culto estabelecido para a família romana. Para a família romana. Galera, vocês conseguem entender que todos eles chegam na mesma conclusão, que tudo é romano? Já repararam que todos os textos, todas as questões, todas as parábolas sempre vão acabar se identificando com o contexto romano? Não tem como fugir disso, galera. O cristianismo, em sua essência, em sua base, em sua gênese, ele é romano, tá? Não tem como. Bora ler rapidinho o capítulo 5 do texto de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, então o cristão, se liga nesse trecho. O cristão, o bom cristão, é aquele que imita a Deus. E ainda em amor, olha aí a ideia do amor, né? Então essa ideia universalizante. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ou seja, se você tem uma moral, uma conduta desonrosa, você não vai estar dentro desse reino de Deus. Bem, isso lembra muito também a prática da ideia do que significa ser um bom romano. É o quê? Ou um bom cidadão romano, ou aquele que reconhece a autoridade romana. É aquele que submete-se, então, e pratica os valores, os comportamentos, tem uma conduta que mantém, então, essa ordem social. Então quer dizer que Paulo está transmitindo os valores do que é ser um bom romano, né? Então, galera, não tem como, cara. Todos os sítios arqueológicos, tudo é em Roma. A localização é em Roma, a língua é romana, tudo é romano. Até as inferências são dentro de um contexto romano e não judaico, tá? O judaísmo ali que você vê nos evangelhos, eles são somente uma casca. Porque é como se o personagem Jesus ele fosse apenas um boneco transvestido de judeu, manipulado por um ventrílogo romano, tá? É mais ou menos essa analogia que você tem que entender aí. Para baixar o corpo de Jesus de acordo com os evangelhos, não é de acordo com a história, tem que existir alguém. Então José de Arimateia, Marcos faz questão de dizer, um homem rico. Ah, bom, se é um homem rico, ele vai lá conversar com Pilatos. E Pilatos vai estar lá para recebê-lo. Entendem? Então, essas dicas mostram que o autor, tem os pés assentados no Império Romano. É o quê? O autor, vamos repetir aqui, o autor tem os pés assentados no Império Romano. Vamos ver aqui, Tem os pés assentados, tem os pés assentados. Essas dicas mostram que o autor, tem os pés assentados no Império Romano. Galera, vocês percebem que todos os historiadores sabem disso? Todos eles sabem que os autores, eles estão em Roma, eles são romanos, eles têm ali a sua volta como caso, como objeto, as questões culturais, ideológicas, linguísticas, filosóficas, tudo em relação a Roma. Ambiente greco-romano. Não tem como escapar disso. Essa daqui é uma mestranda em História, tá? Que ela vai falar aqui agora no vídeo. Vamos ver se vocês conseguem ler aqui. Senão eu vou ler aqui para vocês. The Gospels and Christianity.
Ó, os evangelhos e o cristianismo pertencem aos campos da literatura mitológica. Ó, é uma historiadora, tá, galera? Da Universidade College de Dublin. E não a história, tá? Então pertence ao campo mitológico, não à história. O cristianismo começou em Roma. Então nós temos uma historiadora, né, da Universidade College de Dublin falando que o cristianismo começou em Roma. In Rome, not in Judea. Não na Judéia. Caraca. It's a Roman story. É uma história romana. It is not a Não é uma história judia. Judean story. And the Gospels E os evangelhos foram simplesmente were simply Roman propaganda propaganda romana contra os judeus. Caraca. against the Jews. The Roman Flavians Os romanos flavianos usaram a história da vida de Jesus, took the story of the life of Jesus that they created, que eles criaram, the life of the Son of God. a vida do Filho de Deus, They took that out tiraram isso do campo da literatura mitológica of the field of mythological literature and they e colocaram no campo da história, put it into the field of history. But it does not belong mas não pertence ao campo da história. Caraca. in the field of history. Então aqui vocês têm uma historiadora, tá? Ellen McCourt, falando que o cristianismo começou em Roma, tá? Ó, agora vai ser um pastor, né? Lendo Marcos 16:15. Jesus nunca disse essas coisas. Esse plano de expansão, de colonização, de cristianização não é uma proposta do Evangelho. É uma proposta de Roma. Eita! 1 Coríntios 4:20. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Um judeu que entendesse o Antigo Testamento, que lembrasse do Antigo Testamento, ele ia dizer: peraí, eu já ouvi isso aqui, deu um déjà vu. Isso aqui, o que é isso? Línguas estranhas em Israel? Ele seria lembrado de Deuteronômio 28, Isaías 28, Jeremias capítulo 5, onde fala do juízo de Deus através de um povo que fala línguas estranhas. O que aconteceu cerca de 40 anos depois do dia de Pentecostes, quando línguas estranhas foram faladas lá em Jerusalém? Os romanos vieram, derrubaram as paredes de Jerusalém, destruíram o templo, mataram 500.000 de judeus e levaram o que sobrou e espalharam pelas demais terras. Avisar os judeus do juízo que Deus mandaria porque eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram Jesus Cristo, penduraram numa cruz. O juízo chegaria 40 anos depois, com a invasão dos romanos liderados pelo general Tito, que mais tarde se tornaria Tito Vespasiano, um dos imperadores mais poderosos daquela época da história dos 10 imperadores romanos. Então reparem que até o pastor Augusto Nicodemos, ele sabe, né? Ele reconhece o contexto histórico-cultural, onde o personagem Jesus, ele está fazendo um contexto ali nos evangelhos sobre a invasão romana, né? E que os romanos estariam invadindo porque os judeus não acreditaram em Jesus, entenderam? Então é tudo isso, tudo questão de uma literatura, de uma propaganda militar romana. Todos eles enxergam isso, menos o crente, que é muitas das vezes enganado, ludibriado dentro da igreja, né? Então sim, os evangelhos eles têm uma propaganda militar romana, tá, galera? Eu fiquei muito triste quando descobri que Jesus era só uma invenção romana. Aí no curso de teologia, quando eu descobri que Jesus foi só uma invenção da cúpula do clero romano católico, eu fiquei sem chão. Imagina um jovem crente que acreditava piamente naquilo ali, descobri que é pura mitologia. Eu chorei uma semana. Eu não queria aceitar, havia um conflito dentro de mim, porque desde sempre eu fui ensinado que Jesus era o nosso Senhor e Salvador. Quantas e quantas pessoas são convidadas a louvar aquele Jesus da Bíblia, sendo que não existe. Aí você escolhe continuar se enganando ou aceitar a realidade. Então é isso. Ou você escolhe, né, continuar se enganando, ou você aceita a realidade. O canal Ave Roma, o canal Multiversal Flaviano, o meu canal, todos nós estamos aqui para te mostrar, dentro de um contexto histórico-cultural, que os evangelhos, que os autores, eles são romanos, são pró-Roma. O personagem Jesus, ele está transvestido de judeu, mas sendo o arauto romano, sendo uma espécie de
de cônsul romano, um propagandista romano. O personagem ali é somente um boneco na mão de um ventrílogo, na mão do autor. Ele vai falar aquilo que o autor quer que ele fale. Ou você acha que dê a César o que é de César, ou seja, pague os impostos, apódate, assim como Paulo faz em Romanos 13, e Justino, o mártir, reforça na sua apologética, é por acaso, é coincidência? Ou vocês acham que ame os seus inimigos em um contexto de revoltas judaicas, onde os judeus se revoltavam a todo momento contra Roma, e ele fala, ame os seus inimigos, aquilo dali não é para amar os soldados romanos. Jesus o tempo inteiro elogiando os soldados romanos. Aquele que tem a maior fé é o centurião romano. Então preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Os evangelhos, o Novo Testamento, incluindo Apocalipse, tá? Tem muita gente que pensa que a cidade que é destruída ali é Roma, né? Que Roma seria destruída no Apocalipse, mas não. Você preste atenção. Ali é nomeado Megido, tá? Megido é em Jerusalém, não é em Roma, tá? O rio Eufrates não fica lá em Roma não, tá? As 12 tribos que são mencionadas ali para fazer os 144 mil é uma questão judaica, não é uma questão romana. A cidade que matou os profetas e Jesus é Jerusalém. Então, preste atenção, o enredo, a narrativa, ela traz todo um contexto de que se trata de Jerusalém, que inclusive era prostituta na Bíblia hebraica, tá bom? Então, assim, todos eles, galera, tem inúmeros, tá? Inúmeros líderes religiosos, doutores em história, inúmeros pastores, inúmeros teólogos, inúmeros judeus que sabem de tudo isso que eu estou te falando. Eles estudaram. Nós estudamos, eu estudei, e eu posso te falar. Jesus, os evangelhos, o Novo Testamento, ele é uma construção, de fato, embebida no contexto imperial romana. Todos os achados arqueológicos, tudo que nós temos de cristianismo está em Roma. Negar isso é ser negacionista. Agora é com você. Um grande abraço, deixe o seu like, se inscreva no canal Ave Roma, no canal Multiversal Flaviana, onde o Francis faz um trabalho incrível, sensacional, e o Scania no Ave Roma também. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tamo junto!